Esse tipo de gente não deveria estar aqui. A frase não foi dita em voz baixa. Ela ecoou pelo corredor iluminado do shopping, alta o suficiente para que várias pessoas virassem o rosto. Algumas olharam, outras fingiram não ouvir. Mas Ana ouviu, e o filho dela também. Ela parou no meio do corredor, por um segundo, não porque quisesse discutir, mas porque precisava respirar. Pedro segurava a mão da mãe com força. Mão pequena tremia um pouco. Ele estava acostumado com olhares como cotítios, com gente apontando. Mas nunca se acostumava de verdade. Ana apertou a mão dele. De volta, um gesto simples, silencioso, como quem diz: eu estou aqui. Eles tinham vindo ao shopping por um motivo simples. Compraram um presente nada grandioso, nada diferente do que qualquer outra família faria numa tarde comum. Mas, para algumas pessoas, aquilo parecia ser um problema. O segurança estava parado, a poucos passos de distância. Braços cruzados, expressão séria, observando como se estivesse esperando que algo acontecesse. Algumas pessoas diminuíram o passo para assistir. Outras pegaram o celular discretamente. Pedro olhou em volta. Depois levantou os olhos para a mãe. Confuso, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo não estava certo. Ana percebeu o olhar dele, e naquele momento, o silêncio ao redor parecia ainda mais pesado. Ela sabia que qualquer palavra poderia transformar aquela situação em algo pior. Então, fez a única coisa que uma mãe faz quando o mundo parece hostil demais para o próprio filho. Ela se abaixou devagar, ficou na altura dele e sorriu. Um sorriso calmo, mesmo que por dentro o coração estivesse acelerado. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou. Mas antes que pudesse se levantar, antes que pudesse simplesmente continuar caminhando, uma nova voz surgiu atrás deles. Mais firme, mais dura, e dessa vez não era apenas um comentário, era uma ordem. Uma ordem que mudaria completamente o que deveria ser apenas uma tarde comum. Que faria aquele shopping inteiro testemunhar algo que ninguém esperava. Nem Ana, nem Pedro. E muito menos quem decidiu começar tudo aquilo. Antes daquele momento no shopping, antes dos olhares, das palavras duras e do constrangimento, a vida de Ana e Pedro já era uma batalha diária. Uma batalha silenciosa. Todos os dias começavam muito cedo, muito antes do sol nascer. Ana quase nunca precisava de despertador. O corpo já estava acostumado. Bastava ouvir o primeiro movimento de Pedro no quarto ao lado e ela já estava de pé. Algumas manhãs eram tranquilas, outras eram mais difíceis. Havia dias em que Pedro acordava sorrindo, chamava pela mãe com uma voz suave, cheia de esperança. Mãe, e Ana respondia imediatamente. Estou aqui, meu amor. Ela sempre estava. Pedro tinha 8 anos. Um menino curioso, sensível e cheio de perguntas sobre o mundo. Mas também carregava desafios que poucas crianças da idade dele precisavam enfrentar. Movimentos mais lentos, equilíbrio delicado. E um corpo que nem sempre obedecia com a facilidade que ele desejava. Mesmo assim, Pedro tentava todos os dias. Ana acompanhava cada pequeno progresso como se fosse uma grande vitória. Amarrar um tênis, subir um degrau sozinho, segurar um copo sem derramar. Coisas simples para muita gente, mas gigantes para eles. Depois do café da manhã, vinha a rotina de exercícios, consultas e terapias. Ana organizava tudo com uma paciência quase invisível. Ela anotava horários, separava remédios, preparava a mochila de Pedro com cuidado. Dentro dela, sempre havia algumas coisas especiais. Um carrinho pequeno que ele gostava, um desenho dobrado que ele mesmo tinha feito, e um chocolate guardado para quando o dia ficasse difícil. Porque às vezes ficava. Pedro era forte, mas ainda era uma criança. Crianças percebem quando o mundo não sabe muito bem como lidar com elas. Nos parques, algumas crianças brincavam normalmente com ele. Outras apenas observavam de longe na escola. Havia professores incríveis. Mas também existiam momentos de silêncio. Estranho, quando alguém fazia uma pergunta inconveniente. Ana via tudo. Sempre via. Mas aprendeu
que nem toda batalha precisava ser respondida com palavras. Algumas eram vencidas apenas com amor e presença. À noite, quando a casa finalmente ficava silenciosa, Pedro gostava de conversar. Ele fazia perguntas inesperadas. Mãe, você acha que um dia eu vou correr? Ana nunca respondia com pena, nunca com tristeza. Ela respondia com esperança. Eu acho que você vai fazer muitas coisas incríveis. Pedro pensava por alguns segundos, depois sorria. Um sorriso puro, daqueles que só crianças conseguem dar. Naquela manhã específica, o dia tinha começado de forma especialmente boa. Pedro acordou animado. Mãe, vamos sair hoje? Ana riu. Vamos sim. Eles tinham decidido ir ao shopping. Não por necessidade, mas porque Pedro queria ver as vitrines de brinquedos e escolher um presente simples para um primo. Era algo pequeno. Uma tarde comum, um passeio simples que qualquer mãe faria com seu filho antes de sair de casa. Ana ajudou Pedro a vestir a camiseta favorita dele, azul clara, com um pequeno foguete desenhado no peito. Pedro adorava aquela camiseta. Mãe, você acha que astronauta precisa ser muito rápido? Ana sorriu enquanto arrumava o cabelo dele. Acho que astronauta precisa ser muito corajoso. Pedro abriu um sorriso enorme. Então, eu posso ser. Ana segurou o rosto dele com carinho. Você já é. Eles saíram de casa com calma. Caminho até o shopping foi tranquilo. Pedro observava tudo pela janela do carro. Prédios, carros, pessoas andando apressadas. Para ele, cada pequena coisa parecia interessante. Quando chegaram ao shopping, Pedro ficou encantado com as luzes e os corredores enormes. Era como entrar em um mundo cheio de possibilidades. Ana segurava a mão dele, com cuidado enquanto caminhavam devagar. Passaram por lojas, vitrines coloridas e pessoas conversando. Tudo parecia normal. Tudo parecia apenas mais uma tarde simples entre mãe e filho. Até que no meio daquele corredor iluminado, algo começou a mudar. Primeiro vieram os olhares, depois os cochichos. A frase que ninguém ali deveria ter dito. O corredor do shopping estava cheio. Pessoas caminhavam apressadas, algumas carregando sacolas, outras conversando animadas sobre compras e planos para o fim de semana. Para quase todo mundo ali, era apenas mais uma tarde comum. Mas para Ana e Pedro, a atmosfera havia mudado. O primeiro sinal foi o silêncio estranho que surgiu ao redor deles. Não era um silêncio completo. Era aquele tipo de silêncio feito de cochichos, de olhares rápidos, de gente que observa e depois finge que não estava olhando. Pedro percebeu antes mesmo de entender. Ele apertou um pouco mais a mão da mãe. Ana sentiu, sempre sentia. Ela continuou andando devagar, tentando manter o ritmo normal, como se nada estivesse acontecendo. Mas então uma mulher que passava pelo corredor parou, olhou diretamente para Pedro, depois para Ana e fez uma expressão de incômodo. Não era curiosidade, era julgamento. Ela se inclinou ligeiramente para o homem que estava ao lado dela e sussurrou algo, mas sussurrou alto o suficiente. Isso não devia estar acontecendo aqui. Ana ouviu. A ouviu, mesmo tentando ignorar. Pedro abaixou os olhos. Ele não entendeu completamente as palavras, mas entendeu o tom. Crianças sempre entendem o tom. Ana respirou fundo e continuou caminhando. Ela já tinha passado por situações parecidas antes. Infelizmente, algumas pessoas não sabiam lidar com aquilo que era diferente. Algumas simplesmente não tinham empatia. Mas o que aconteceu em seguida foi diferente. Foi pior. Um segurança que estava parado, próximo à entrada de uma loja, começou a caminhar na direção deles. Passos firmes lentos, chamando atenção. Ele parou bem na frente de Ana e Pedro, bloqueando o caminho. Pedro levantou os olhos, devagar. O homem olhou primeiro para ele, depois para Ana, sem sorrir, sem qualquer tentativa de gentileza. Senhora, disse ele, com uma voz rígida. Ana respondeu com calma. Sim. O segurança cruzou os braços. Algumas pessoas começaram a diminuir,
o passo ao redor. A curiosidade estava crescendo. Recebemos uma reclamação? Ana franziu levemente a testa. Reclamação? O homem assentiu. Algumas pessoas disseram que seu filho está causando desconforto aqui dentro. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas. Encrou em Pedro. Olhou para a mãe imediatamente. Os olhos dele estavam cheios de confusão. Mãe, eu fiz alguma coisa? A pergunta saiu baixa. Inocente. Ana sentiu o coração apertar. Ela se abaixou um pouco, ficando mais próxima dele. Não, meu amor, você não fez nada. Mas o segurança continuou. Senhora, talvez seja melhor vocês irem embora. Algumas pessoas ao redor pararam completamente agora, observando, como se estivessem assistindo a uma cena. Ana levantou lentamente. Olhou para o homem. Meu filho não fez nada de errado. A voz dela não estava alta, mas estava firme. Segurança deu um suspiro impaciente. Eu só estou evitando problemas. Pedro segurou a camisa da mãe. A gente precisa ir embora? A pergunta dele foi ainda mais baixa que a anterior. Ana sentiu os olhos arderem por um segundo. Mas ela não ia chorar ali. Não na frente de todas aquelas pessoas. Nós só viemos comprar um presente, disse ela calmamente. Algumas pessoas começaram a murmurar. Uma senhora mais velha observava de longe. Um rapaz tirou discretamente o celular do bolso. O segurança manteve a postura rígida. Senhora, estou pedindo educadamente. Mas o tom dele já não parecia tão educado. Esse tipo de situação costuma gerar confusão. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Pedro continuava segurando a camisa dela. O corredor inteiro parecia estar olhando agora. E naquele momento, a injustiça deixou de ser apenas um comentário cruel. Ela havia se tornado algo público, algo real, algo impossível de ignorar. Mas o que ninguém ali ainda sabia era que aquela situação estava prestes a ir muito mais longe do que qualquer pessoa naquele corredor imaginava. O corredor do shopping parecia diferente agora. Mais silencioso, mais pesado, como se o ar tivesse ficado denso demais para respirar com tranquilidade. Ana ainda estava parada diante do segurança. Pedro ao lado dela. A mão pequena agarrada à dela com força. Menino continuava olhando para o homem à sua frente. Sem entender. Sem saber por que aquele adulto parecia tão incomodado com a presença dele ali, o segurança manteve o olhar sério. Fenora, eu já expliquei. A voz dele estava firme, impaciente. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis. Ana franziu levemente a testa. Desconfortáveis com o quê? O homem deu um pequeno suspiro. Como se aquela pergunta fosse uma perda de tempo. Com a situação, a resposta vaga deixou o silêncio ainda. Mais estranho, Pedro olhou em volta outra vez. Como se estivesse procurando a tal situação, mas só via pessoas. Algumas observando, outras fingindo olhar. Vitrines. Duas adolescentes cochichavam perto de uma loja. Um casal parou a poucos metros de distância. E um rapaz segurava o celular de forma discreta. Ana percebeu tudo aquilo e sentiu o constrangimento crescer. Ela não queria que Pedro se tornasse um espetáculo. Mas já estava acontecendo. Meu filho não fez nada de errado, disse ela, novamente mantendo a calma. O segurança respondeu sem hesitar. Eu não estou dizendo que fez. Mas o tom dele dizia exatamente o contrário. Pedro puxou levemente a manga da mãe. Ela olhou para ele. O que foi, meu amor? Ele falou baixo, quase como se tivesse medo de ser ouvido. A gente está atrapalhando? A pergunta atravessou Ana como uma agulha. Ela se abaixou devagar, ficando novamente na altura dele. Não, a resposta saiu firme. Você não está atrapalhando ninguém. Pedro ainda parecia inseguro. Ele olhou para o segurança, depois para as pessoas ao redor. Então por que ele está bravo? Ana não respondeu imediatamente. Porque, às vezes, explicar a crueldade do mundo para uma criança é mais difícil do que enfrentá-la. O segurança então deu um passo à frente, bloqueando ainda mais o caminho. Senhora, eu preciso que a senhora entenda.
A voz dele agora estava mais rígida. Se continuar assim, vou precisar chamar a administração. Algumas pessoas murmuraram ao ouvir aquilo. A situação claramente estava crescendo. Pedro apertou ainda mais a mão da mãe. Mãe, a gente vai ter problema? Ana respirou fundo, tentando controlar o coração acelerado. Ela olhou ao redor novamente. Percebeu os celulares, os cochichos, as expressões curiosas. Era como se aquele corredor tivesse se transformado em um pequeno palco, e ela e Pedro fossem os únicos sem escolha ali. Nós só estamos andando, disse ela novamente. Segurança respondeu quase imediatamente. E eu estou pedindo para que parem. A frase veio dura, definitiva. Pedro então ficou ainda mais quieto. O corpo pequeno parecia encolher um pouco, como se ele estivesse tentando ocupar menos espaço. Como se acreditasse que, sendo menor, talvez aquela situação desaparecesse. Ana percebeu. E aquilo partiu o coração dela. Nenhuma criança deveria sentir que precisa desaparecer. Mas o segurança não parecia perceber nada disso. Ou talvez, simplesmente, não quisesse perceber. Senhora Menos, disse ele mais uma vez. Essa é a última vez que estou pedindo. O silêncio ao redor ficou ainda mais pesado. Pedro levantou os olhos lentamente. O olhar dele encontrou o da mãe. Cheio de dúvida e de medo. E naquele instante, antes que Ana pudesse responder, antes que o segurança dissesse mais alguma coisa, algo começou a mudar no meio da multidão. Porque, entre todas aquelas pessoas que estavam assistindo, alguém finalmente decidiu que aquilo tinha ido longe demais. Bloco 5, o silêncio, que tomou conta do corredor. Parecia esmagador, as luzes do shopping continuavam brilhando. As vitrines ainda exibiam roupas, brinquedos e promoções. Mas para Ana e Pedro, nada daquilo parecia importar naquele momento. Tudo o que existia era aquele círculo invisível de pessoas observando, e o segurança parado na frente deles. Imóvel, implacável, Pedro continuava, segurando a mão da mãe, os dedos pequenos apertados contra os dela, como se aquele fosse o único lugar seguro naquele corredor inteiro. O segurança respirou fundo, claramente cansado da situação. Fenora, eu já fui paciente o suficiente. A voz dele estava fria agora, sem qualquer tentativa de suavizar as palavras. Se a senhora não sair por conta própria, vou precisar chamar reforço. Algumas pessoas ao redor trocaram olhares. Outras começaram a cochichar novamente. Pedro levantou os olhos devagar. Reforço? Ele olhou para a mãe. Mãe, a gente fez alguma coisa errada? A pergunta saiu mais frágil do que antes. Ana sentiu o coração apertar. Ela se abaixou devagar mais uma vez. Ficou na altura dele. Passou a mão pelo cabelo do filho. Não, meu amor. Pedro ficou olhando para ela, tentando entender. Então por que ele quer chamar mais gente? Ana abriu a boca para responder. Mas nenhuma palavra parecia suficiente. Porque a verdade era simples e dolorosa. Às vezes o mundo julga aquilo que não entende. Pedro então olhou novamente ao redor. Viu os celulares, as pessoas paradas, os cochichos e o olhar duro do segurança. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão. Mãe, a voz dele saiu baixa. Ana aproximou um pouco mais o rosto. O que foi? Pedro hesitou por um instante. Depois falou. A gente pode ir embora. Ana ficou imóvel por um segundo. Ir embora? Pedro assentiu. Eu não gosto quando todo mundo fica olhando assim. Ele abaixou os olhos. Parece que eu fiz alguma coisa muito ruim. Algumas pessoas ao redor desviaram o olhar novamente. Era difícil ouvir aquilo. Mas Pedro ainda não tinha terminado. Ele continuou falando. Se a gente for embora, você não precisa ficar triste. Ana sentiu os olhos arderem, mas lutou contra as lágrimas. Porque naquele momento, o filho estava tentando protegê-la. Mesmo sendo apenas uma criança, mesmo sendo ele quem estava sendo ferido. Ela segurou o rosto dele com cuidado. Pedro, ele levantou os olhos. Você não precisa desaparecer para que outras pessoas se sintam confortáveis. Pedro piscou devagar, ainda tentando entender
mas ele quer que a gente vá. Ana respirou fundo. O peso da situação estava ficando insuportável. Ela podia sentir todos os olhares, podia sentir o julgamento silencioso. E por um instante, a ideia de simplesmente sair dali parecia tentadora. Levar Pedro para casa e esquecer aquele momento. Proteger o filho de mais dor. O segurança então falou novamente. Senhora, eu estou aguardando. A frase foi curta, seca, impaciente. Pedro segurou novamente a camisa da mãe. Mãe, vamos embora. A voz dele tremia levemente agora. Ana fechou os olhos por um segundo. A dor no peito era real, porque naquele momento parecia que o mundo inteiro estava dizendo a Pedro que ele não pertencia ali, que ele era um problema, que ele deveria desaparecer. Mas antes que Ana pudesse tomar qualquer decisão, antes que pudesse responder ao segurança, um movimento aconteceu atrás da multidão. Alguém começou a caminhar lentamente em direção ao grupo. Alguém que havia assistido a tudo. Cada palavra, cada olhar, cada injustiça. E aquela pessoa finalmente estava pronta para falar. E quando falasse, nada naquele corredor seria o mesmo novamente. Bloco 6, o corredor ainda estava envolto naquele silêncio pesado. Ana continuava ajoelhada, diante de Pedro, segurando o rosto do filho com cuidado, como se aquele pequeno gesto fosse suficiente para protegê-lo do mundo inteiro. O segurança permanecia parado, braços cruzados, esperando impaciente. Ao redor deles, o círculo de pessoas parecia crescer. Alguns apenas observavam, outros cochichavam, e alguns poucos gravavam discretamente com o celular. Mas, alguns metros atrás da multidão, havia alguém que não estava ali por curiosidade. Uma mulher, sentada em um banco próximo a uma cafeteria. Ela estava ali havia alguns minutos, observando tudo em silêncio. Desde o começo, desde a primeira frase dura, desde o momento em que o segurança bloqueou o caminho. Ela não estava olhando como quem busca entretenimento. Estava olhando como quem reconhece algo injusto, algo errado. Na mesa diante dela, havia um copo de café quase intocado. E um crachá repousava ao lado do celular. Mas ninguém prestava atenção nela, porque todos estavam focados em Ana e Pedro. A mulher suspirou lentamente. Passou a mão pelo cabelo, como se estivesse tentando decidir algo. Durante alguns segundos, ela apenas observou Pedro falando, Ana tentando manter a calma, segurança insistindo, e a multidão assistindo. Então, Pedro disse aquela frase, eu não quero que você fique triste por minha causa. A mulher fechou os olhos por um instante. Aquilo foi suficiente. Ela pegou o celular, mas não para gravar. Ela abriu um aplicativo, rolou rapidamente alguns vídeos, e encontrou exatamente o que estava procurando. A gravação começou alguns minutos antes, no momento em que a primeira reclamação havia sido feita, quando uma cliente havia apontado para Pedro com expressão de incômodo, quando alguém havia chamado o segurança, e quando as primeiras palavras duras começaram. Tudo estava ali. Claro, inquestionável. A mulher respirou fundo novamente. Depois se levantou enquanto isso. No centro do corredor, a situação continuava tensa. O segurança olhou para Ana mais uma vez. Senhora, essa é a última vez que estou pedindo. A voz dele estava firme. Se a senhora não sair agora, vou chamar a administração. Pedro apertou novamente a mão da mãe. Mãe, Ana olhou para ele. Sim, meu amor. Ele falou bem baixo. A gente pode ir, mas antes que ele terminasse a frase, uma nova voz surgiu atrás da multidão. Calma, mas firme. Um momento. Algumas pessoas se viraram imediatamente. A mulher que estava sentada na cafeteria agora caminhava em direção ao grupo passos tranquilos seguros. Ela parou a poucos metros de distância. Segurança franziu a testa. Senhora, por favor, continue seu caminho. Mas ela não se moveu. Em vez disso, levantou levemente o celular. Acho que todos aqui deveriam ver uma coisa primeiro. Algumas pessoas trocaram olhares curiosos. O segurança pareceu incomodado. Isso não diz respeito à senhora.
A mulher respondeu com calma. Na verdade, diz respeito a todos aqui, ela deu mais alguns passos. Agora estava perto o suficiente para que Ana e Pedro a vissem claramente. Ana parecia confusa. Pedro apenas observava em silêncio. A mulher então olhou diretamente para o segurança. Eu estava sentada ali desde o começo. Ela apontou discretamente para a cafeteria e vi exatamente o que aconteceu. O corredor ficou ainda mais silencioso. Tensão parecia aumentar. O segurança cruzou os braços novamente. Senhora, eu estou apenas fazendo o meu trabalho. A mulher assentiu. Eu imagino. Ela levantou o celular um pouco mais. Mas o seu trabalho não inclui constranger uma criança. Por causa de reclamações preconceituosas, algumas pessoas começaram a murmurar novamente. O segurança mudou levemente de postura, como se aquela situação estivesse começando a sair do controle. Mas a mulher ainda não havia terminado. Porque naquele celular havia algo que poderia mudar completamente o rumo daquela história. E, em poucos segundos, todo aquele corredor descobriria exatamente o que realmente aconteceu. Bloco 7 e o silêncio no corredor ficou ainda mais profundo. A mulher permanecia parada diante do grupo, o celular erguido na mão. A tela, brilhando levemente sob a luz do shopping. Segurança franziu a testa. Senhora, isso não é necessário. Mas a mulher manteve a calma. Na verdade, algumas pessoas ao redor começaram a se aproximar um pouco mais. A curiosidade agora havia se transformado em atenção completa, até que Em estava apenas passando diminuiu o passo. Algo importante estava prestes a acontecer. Ana observava tudo em silêncio, ainda segurando a mão de Pedro confusa, sem entender exatamente o que aquela mulher pretendia fazer. Pedro também olhava, os olhos atentos, tentando acompanhar a situação. A mulher então tocou na tela do celular. O vídeo começou a rodar. Eu gravei isso alguns minutos atrás, disse ela. Algumas pessoas se inclinaram discretamente para ver. No vídeo, aparecia claramente o momento em que uma cliente apontava para Pedro. A expressão de incômodo no rosto dela era impossível de ignorar. A voz também podia ser ouvida. Esse tipo de gente devia ficar em casa. Um murmúrio percorreu o corredor. Algumas pessoas trocaram olhares, outras franziram a testa. O vídeo continuou. Mostrava a mulher chamando o segurança, apontando novamente para Pedro e dizendo algo que agora todos podiam ouvir claramente. Ele está incomodando todo mundo. Mas no vídeo, Pedro estava apenas parado, segurando a mão da mãe, sem fazer absolutamente nada. A gravação avançou mais alguns segundos, mostrando o segurança caminhando até Ana, bloqueando o caminho. Exatamente como havia acontecido. Agora todos estavam vendo com clareza, sem distorção, sem suposições. O corredor inteiro ficou em silêncio. Segurança olhou ao redor, claramente desconfortável. Isso não mostra toda a situação, disse ele. Mas a mulher respondeu imediatamente. Mostra o suficiente. Ela abaixou o celular lentamente e olhou ao redor. Essa criança não fez nada. A frase ecoou no corredor. Simples, direta, verdadeira. Algumas pessoas começaram a murmurar em concordância. Um homem mais velho balançou a cabeça. Uma mulher cruzou os braços. E o rapaz que antes estava gravando, agora abaixou o celular. Pedro olhou para a mãe. Mãe, a voz dele saiu baixa. Eles estão vendo? Ana apertou a mão dele com carinho. Estão, meu amor. Pela primeira vez, desde que tudo começou, a atmosfera parecia mudar. O peso da injustiça começava a se dissolver, mas a mulher ainda não tinha terminado. Ela se virou novamente para o segurança. O seu trabalho é proteger as pessoas. A voz dela continuava calma. Não constranger uma criança por causa do preconceito de alguém. O segurança parecia sem palavras por um momento. E então, uma nova voz surgiu atrás da multidão. Mais firme,
mais autoritária. O que está acontecendo aqui? As pessoas se afastaram levemente. Abrindo espaço, um homem de terno caminhava em direção ao grupo. O gerente do shopping. Ele olhou para o segurança, depois para Ana, depois para Pedro. Alguém pode me explicar essa situação? A mulher levantou o celular novamente. Eu posso. E em poucos segundos, mostrou o vídeo. O gerente assistiu em silêncio. O rosto dele ficou sério, muito sério. Quando o vídeo terminou, ele respirou fundo e então olhou diretamente para Ana. A expressão agora completamente diferente, senhora. A voz dele saiu clara, respeitosa. Eu gostaria de pedir desculpas em nome do shopping. Algumas pessoas ao redor assentiram em silêncio. Pedro olhou para a mãe. Novamente, confuso, mas agora sem medo. Porque, naquele momento, a verdade finalmente estava sendo vista. E a injustiça que começou naquele corredor estava prestes a ser corrigida diante de todos. Bloco 8, o corredor do shopping, já não parecia o mesmo. Alguns minutos antes, aquele lugar estava cheio de olhares desconfortáveis e silêncio pesado. Agora, a atmosfera havia mudado completamente. O gerente ainda estava diante de Ana, postura séria. Mas o tom da voz carregava algo diferente. Respeito. Senhora, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu aqui hoje. Ele olhou rapidamente para Pedro. Depois, voltou o olhar para Ana. Isso não representa os valores deste lugar. Algumas pessoas ao redor assentiram em silêncio. Outras pareciam visivelmente constrangidas por tudo que tinham acabado de presenciar. O segurança permanecia quieto, sem dizer nada, sem saber exatamente onde colocar o olhar. Pedro segurava a mão da mãe. Mas agora não havia medo nos olhos dele. Havia curiosidade. Ele olhou para Ana. Mãe, ela se abaixou um pouco para ouvir melhor. Sim, meu amor. Pedro apontou discretamente para a mulher que havia mostrado o vídeo. Foi ela que ajudou a gente? Ana sorriu suavemente. Foi sim. Pedro pensou por um instante. Depois levantou a mão pequena e acenou para a mulher. Um gesto simples, mas cheio de gratidão. A mulher sorriu de volta. Um sorriso sincero, como quem entende que, às vezes, pequenos gestos podem mudar completamente uma história. Ana então se levantou devagar, segurou a mão de Pedro e começou a caminhar novamente pelo corredor. Dessa vez, sem bloqueios, sem ordens, sem olhares de julgamento. Apenas mãe e filho, seguindo o caminho que sempre tiveram o direito de seguir. Pedro olhou ao redor enquanto caminhavam. As vitrines, as luzes, pessoas. E então perguntou: Mãe, a gente ainda pode comprar o presente? Ana riu baixinho. Um riso leve, aliviado. Claro que pode. Pedro sorriu. Um sorriso grande, daqueles que iluminam o rosto inteiro. E, naquele momento, ficou claro para todos que ainda observavam a cena. Às vezes, tudo o que uma mãe precisa fazer é não desistir de caminhar ao lado do próprio filho, mesmo quando o mundo tenta fazê-la parar.